Olá, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou Claudio Saldanha e estou aqui hoje para te ajudar mais uma vez nos seus processos na área de gestão de pessoas. Vamos falar hoje sobre o cálculo do imposto de renda passo a passo, ok? Então vamos lá. Vou dar nossa tela aqui. Vou colocar aqui no contra-cheque. Contra-cheque é no Excel, faz parte do nosso pacote de planilhas. Ele faz todo o cálculo automático, conforme eu marco aqui para ele poder calcular, ele faz um cálculo automático, inclusive de imposto de renda e de INSS. Quem quiser o pacote de planilhas, que tem vários tipos de folha de pagamento, de autônomo, duplo vínculo, diferenças, já coloquei lá, férias, 13º, rescisão, folha de ponto, uma série de outros arquivos que são muito úteis no departamento pessoal. Hoje nós vamos falar aqui sobre o imposto de renda. Veja que eu tenho um contra-cheque aqui, uma funcionária, Juliana, e ela tem aqui nas rubricas dela, salário, hora extra, adicional noturno, ok? As rubricas da Juliana, elas geraram, elas geraram bases aqui, temos aqui uma tabela do lado, que são a tabela de apuração das bases de cálculo, das incidências. Esse contra-cheque zerou aqui incidência para INSS, imposto de renda e FGTS, ok? No caso do imposto de renda, o valor da base de cálculo, eu chamo essa base aqui de base bruta, porque eu analisei apenas o contra-cheque, ok? Vou colocar aqui os percentuais padrão de INC, de Vale Transporte, Vale Refeição, o contra-cheque ficar completo. Pronto. Então aqui, ó, nós temos, deixa eu tirar aqui a cálculo. Aqui embaixo nós temos aqui um rascunho de como eu vou calcular esse imposto de renda. É importante você ter sempre um rascunho ou um local onde você consegue anotar passo a passo esse cálculo. Tudo bem, eu consigo botar isso automático numa fórmula no Excel. Mas para botar isso em fórmula, eu tenho que entender o cálculo. Essas minhas planilhas aqui, elas fazem cálculo passo a passo, porque elas são umas planilhas com um objetivo didático, são direcionadas principalmente para os meus alunos dos cursos presenciais e AD, para que eles possam fazer seus exercícios, né? Tudo bem que eles não recebem com as fórmulas, mas eles fazem um passo a passo e, posteriormente, eles têm acesso às planilhas automáticas. Por mais que eles sejam compradores antes da planilha, o intuito é de aprender, então está ali o passo a passo para ele poder montar a planilha dele, montar o cálculo dele. Então, primeira coisa, a base bruta. Eu pego essa base que está aqui, ok? E trago ela para cá. Bruto. 6.275,45. E aí, eu tenho que antes de trazer para o meu cálculo a tabela de imposto de renda, que está em vigor até agora, né, desde 2015, ela tende a, segundo notícias, ela vai mudar em maio de 2023, ou seja, daqui a um mês e pouco, mas o cálculo deve permanecer o mesmo. Tem uma notícia aí de uma outra opção de cálculo, aquela bagunça que todo governo faz, né? Para não dar o que promete, né? Todo governo faz isso, faz gambiarra e gera mais confusão. Mas, por enquanto, ainda está assim. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Primeira coisa, antes de aplicar a tabela do imposto de renda, sobre a base bruta, eu devo aplicar as deduções. Aqui a base bruta, 6.275. Primeira coisa, INSS descontado. Essa base bruta aqui, ó, são essas verbas do contra-cheque. Tá? Ela foi composta por salário, hora extras e foi deduzido, adicional noturno e DSR, né? Foi deduzido aqui as faltas, ok? Então, esse INSS, ele incidiu sobre essa mesma base. E aí eu vou trazer esse INSS para cá, ok? O INSS que incidiu na mesma base. Aqui, 704. Dependentes. Quantos dependentes ela declarou para o imposto de renda? Um. Então, aqui na tabela,
você tem que para a dedução do dependente, você vai deduzir 18959 por dependente. E um dependente vezes 18959. Dependente vezes 18959. Existem outras deduções que não são tão comuns. A mais comum, depois das que já estão aqui, é pensão alimentícia. Pensão alimentícia você tem vários tipos: pensão sobre o salário mínimo, pensão com valor fixo, pensão sobre o líquido. A pensão sobre o líquido ela é mais complicada. Eu sugiro que você assista o vídeo que eu falo sobre pensão sobre o líquido. No meu pacote de planilhas também tem essa planilha que faz o cálculo da pensão sobre o líquido e o resultado da pensão você colocaria aqui. E aqui você tem uma série de outras deduções possíveis também. Um exemplo, o aposentado por tempo de serviço ou por idade, ele tem um desconto hoje no valor de 1.903,38. Então, eu colocaria aqui 1.903,38 se o trabalhador fosse um aposentado por tempo de serviço ou por idade. Lembrando que os aposentados podem trabalhar, desde que seja por idade, aposentado por idade e por tempo de serviço, tá? Não é, eles não são, ela não é aposentada, não tem outras deduções, só ficaram essas deduções aqui que são mais comuns, INSS dependentes. Então, eu venho aqui e tiro dessa base bruta esses valores, dependente não, INSS, dependente, pensão se tiver, e outras deduções se tiver. Pronto. Cheguei a uma base líquida de 5.381,11, ok? Esse valor da base líquida, eu venho, ok, para a minha tabela do imposto de renda e verifico em que faixa que ela está. Como é que funciona a tabela do imposto de renda? Estando a base líquida até 1913,38, não tem alíquota a aplicar, não tem parcela a deduzir. Estando a base líquida acima de 1913,38 até 282,665, eu aplico nela 7,5% e sobre o resultado eu deduzo 142,80. A parcela a deduzir é um desconto que o governo te dá no imposto de renda, tá? Se estiver acima, até 3.751,05, aplico 15% e parcela a deduzir 354,80. Se estiver acima, até 4.664,68, eu aplico 22,5% e deduzo 636,13. Se estiver acima de 4.664,68 até o infinito, a tabela do imposto de renda não tem teto, tá? Aplico 27,5% e do resultado eu deduzo 869,36, ok? E aí eu venho aqui, está acima, então 27,5%, 27,5%. Venho aqui, aplico 27,5% sobre a base líquida, achei 1.479,80. Toda vez que eu aplico a 27,5%, eu deduzo do resultado 869,36. Vem aqui, 869,36. 610,44. Ok? Então, ele trouxe para cá 610,44. Esse é o imposto de renda que eu vou descontar da funcionária. Ok? Então, 610,44. Está aqui 610,44. Observação importante. Esse contra-cheque da funcionária Juliana faz parte de uma folha de pagamento onde tem a Márcia, a Carla, a Simone, a Renata, a Sônia. E aqui eu tenho um resumo da minha folha de pagamento, onde eu tenho o total do imposto de renda descontado dos funcionários. Ok? Tá aqui, ó. O total do imposto de renda está aqui na Juliana. O imposto de renda, ele é repassado para a Receita mediante um documento chamado DARF, Documento de Arrecadações Federais. Está aqui, tá? Como funciona o pagamento do DARF? O pagamento do DARF, ele não se preocupa com a competência da fonte, preocupa com a data de pagamento. A apuração do imposto de renda é a data que foi paga, ok? Então,
Se eu paguei essa folha, tá aqui, ó, folha de janeiro, foi paga em 5/2. Minha planilha aqui, botou 28/2, vou recolher para a Receita em 20/3. Prazo de repasse para a Receita é até o dia 20 do mês seguinte. Então, 28/2, 20/3, eu repasso o total deduzido da folha de pagamento, ou daqueles pagamentos daquele mês. Eu botei 28/2, isso aqui já leva a entender que é tudo de fevereiro. Posso ter outros pagamentos de fevereiro e eu vou pagando os DARFs, né? Às vezes a empresa tem vários pagamentos, autônomos e tal, tudo que acontecer em fevereiro eu tenho que pagar em 20/3, ok? Lembrando que para cada tipo de desconto você tem um código. 0561 é rendimento assalariado. Isso engloba os trabalhadores, CLT, e engloba também o colabora. Agora, os autônomos já são 0588, ok? E aí, vejam, se por um acaso a minha folha não for paga no dia 5/2, 31/1/2023, a empresa paga no último dia útil, no último dia, né? No último dia do mês, você veja que aqui na minha planilha ele mudou a data de pagamento. Ó, 31/1, já que é 31/1, eu vou repassar em 20/2, porque o pagamento ficou em janeiro. Então, quando era fevereiro, eu ia pagar em 20/3 para a Receita Federal. Como ficou em janeiro, eu vou repassar para a Receita em fevereiro. Então, você tem que se atentar a isso, ok? Porque é a regra do imposto de renda. E aí, você vai pagando todos os meses o DARF com os códigos o código de retenção 0561 e o CNPJ da empresa, e no final do ano, no início do ano, aliás, no início do ano seguinte, aliás, você manda para a Receita Federal a DIF, que é a declaração de imposto retido na fonte do ano anterior. Então, você vai informar no ano seguinte. Esse ano nós informamos em 2023 quem estava nos DARFs que foram recolhidos em 2022. Então, janeiro, os que foram apurados em janeiro, fevereiro, março, abril, informamos agora, em 2023, quem estava nos DARFs de 2022. Lembrando que se eu pago no quinto dia útil, minha declaração em janeiro, a folha de dezembro, foi paga em janeiro, ok? E aqui, quem estava em dezembro, é a folha de novembro, que foi paga em dezembro. Okay? Então, se atente a isso, que é um erro bem comum de entendimento com relação ao imposto de renda, ok? Então, para quem não tem sistema de folha para emitir DARF automático com código de barra, vou mostrar para vocês aqui. Ó. Você usa o Cicalc Web. Está aqui ó, no site da Receita. Cicalc Web. Aqui, ó. Cicalc Web. E aí você clica nele, você emitir as guias. Tá? E aqui tem para você imprimir, ó, preenchimento rápido, tá vendo? E contribuinte, pessoa jurídica, vou botar aqui o CNPJ da Starting Business. Ele me pergunta se eu sou humano, por enquanto sim. E aqui ele já traz os dados da empresa, traz a minha atividade, traz o meu domicílio, observações. É só para ser impressa, folha de pagamento mensal, pagamento de fulano, pagamento de ciclano, isso aqui são informações para o seu controle. Código da Receita. O código da Receita, eu vou colocar aqui, ó, 0561, vão aparecer vários, ok? E aí as pessoas ficam confusas, tá? Veja que o Código do Imposto de Renda, ele tem uns períodos aqui, ó, tá? E aí, o que a gente vai usar, que está em evidência, é esse aqui, ó, 0561, o tipo 7. A partir de 1 de 1 de 2008, ok? 2008, tá aqui, ó, rendimento assalariado, tá? Esses outros aqui, ó, o imposto de renda, antigamente, ele era pago no terceiro dia da semana seguinte, tá? Terceiro dia útil. Depois teve uma época que era semestral, teve uma época que era X, teve uma época que era Y. Aqui e tem outros tipos tinha outras regras de pagamento. No nosso caso aqui, atualmente, é o 0561,
tipo 7. Tá? A partir de 1 de 2008, ele é recolhimento mensal. Tudo que você pagou no mês, você tem até o dia 20 do mês seguinte para repassar para a Receita. E assim, o imposto de renda, salariado, período de pagamento por pessoa física e matriz, período de apuração mensal, iniciando, informe no formato mês e ano. Tendo minha folha, de novo, tendo minha folha de janeiro, dada da consolidação, período de apuração 28 de 2 de 2023. Aqui a barra 28/02 de 2023. 02, 23. Pronto. Então, aqui, período de apuração é só mês e ano, ok? Número de referência é que se você estivesse pagando algum DARF que fosse referente a algum processo, alguma notificação. Não é o caso. Data do vencimento. Opa, na realidade aqui é o mês 2, né? Mês 1. Não, tá certo, mês 2 de apuração. A folha que é mês 1. Vencimento 20. Vencimento aqui, ele não vai deixar eu preencher, que ele vai botar automático. Vou botar aqui o valor da minha folha, do meu imposto de renda. R$ 3.713,94. 3.713. 3.713,94. Ó, o processo é esse aqui mesmo, tá, pessoal? Veja que aqui, ó, ele está dando um erro na página da Receita, tá? Tentei fazer de novo aqui, mesmo assim ele está dando erro. Um erro no menino da Receita. O processo é esse aqui mesmo. Na hora que você colocar o valor aqui, ele vai aparecer aqui embaixo e você clica em calcular. Tá aqui o botão calcular, limite dar e assim por diante, ok? Esses erros na Receita aí estão sendo comuns. A Receita está passando por uns processos aí de mudanças com relação a FDI, DCTF Web e tal, que está acontecendo, mas o processo é esse aqui mesmo, tá? Colocar aqui os dados, o tipo é realmente o tipo 7, tá? E o processo ele finaliza aqui você calculando e emitindo o dado, ele já sai com o código de barra, ok? Um abraço a todos e até a próxima.